Banco Central anunciou nesta quarta-feira a criação da cédula de R$200, prevista para entrar em circulação a partir de agosto deste ano. Trata-se de um novo valor, pela primeira vez desde 2002, quando a Casa da Moeda começou a imprimir a nota de R$20. Ambos os modelos fazem parte da segunda família do real, que conta com algumas modificações, como novas marcas táteis e tamanhos diferentes. A previsão é que ainda neste ano sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$200. Conforme o banco, a criação de uma nova nota atende a um momento de incertezas, como esse de crise econômica provocada pela pandemia, em que estamos vivendo. Primeiro porque a crise fez com que as pessoas fizessem uma reserva ainda maior do dinheiro em casa. E segundo motivo apontado pela instituição econômica é fazer frente ao pagamento do auxílio emergencial, estimado em 160 bilhões, considerando todas as parcelas asseguradas. O Direto ao Ponto desta quinta-feira, 30 de julho, vai analisar os impactos da criação da nota de R$200 na economia brasileira em meio à crise econômica. Eu sou Brenda Fernandes, seja bem-vindo. A nova cédula de R$200, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, terá como personagem o lobo-guará. A escolha partiu de uma pesquisa pública para figuras de animais em extinção realizada pelo Banco Central em 2001. Mas isso tudo é o que sabemos sobre a nova nota. Segundo a diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, elementos da cédula ainda não serão divulgados, obedecendo à boa prática internacional, enquanto a nota de R$200 passa por testes de impressão. Na coletiva de anúncio da nota, a diretora do Banco Central ressaltou que o lançamento da nova nota é uma forma de a instituição agir preventivamente para a possibilidade de aumento da demanda da população por papel moeda. Como falamos no início do programa, desde março, quando iniciou a pandemia, aumentou a prática entre os brasileiros de guardar dinheiro em casa. Segundo o banco, entre março e julho, o acréscimo foi de 61 bilhões. Entretanto, a instituição assegurou que não há falta de dinheiro em espécie na economia. O segundo motivo apontado pela diretora do Banco Central durante a coletiva foi a demanda das casas impressoras de moeda. Confira um trecho. Com o aumento da demanda da população por numerário, a gente viu também uma demanda adicional nas casas impressoras em todo o mundo. Elas foram desafiadas a produzir um maior volume financeiro numa menor quantidade de tempo. E por que isso é desafiador? É desafiador porque você tem limitações fabris, limitações de insumo, limitações de produção das máquinas. Então, nesse slide, mensagem central. A população passou a demandar mais numerário em função da pandemia. Isso não é um fenômeno somente do nosso país e isso gerou, consequentemente, um aumento expressivo de demanda nas casas impressoras. E aí eu estou falando de casas cunhadoras também de moedas. O anúncio pegou de surpresa parte da população, que em seguida reagiu com preocupação na internet. Entre os questionamentos dos internautas estava o medo da hiperinflação e a abertura que a nota de R$200 daria às práticas de corrupção. Para analisar os reflexos da nova nota na economia brasileira, eu conversei com o economista Eduardo Silveira. Eduardo, o anúncio da nova cédula de R$200 foi um susto para a maioria das pessoas, né, ontem. A notícia repercutiu entre dúvidas, sendo uma delas a volta da temida hiperinflação. Qual é a tua análise em relação a isso? Bom, a primeira coisa uma das principais funções do Banco Central é ser o guardião da moeda, né? Então ele trabalha para que a moeda retenha suas características de moeda, né? Que são ser um meio de troca, né? Que é permitir transações, ter reserva de valor, ou seja, não ser corroído pela inflação, né? Manter o seu valor, o seu poder de compra, né? E que ser uma unidade de conta, né? Ou seja, se tu perde o valor,
ele deixa de ser meio de troca, deixa de ser unidade de conta e tudo perde o sentido, né? A gente vê muitas economias que acabam usando o dólar ou outras moedas fortes, né? O Banco Central, ele controla a quantidade de moeda de diversas maneiras também, tá? É importante dizer, além da impressão de papel moeda, tá? Só como uma curiosidade, tem depósito compulsório, tem taxa de desconto, tem compra e venda de títulos públicos, mas enfim, essas são maneiras de alterar a base monetária, que nós chamamos, que é a quantidade de moeda que tem numa economia, tá? O efeito inflacionário na emissão de moeda, ele não ocorre pela emissão em si, tá? Ele ocorre pela emissão excessiva. Tá? Então é importante que o Banco Central ele precisa ficar atento para que tenha uma quantidade de moeda suficiente para que as pessoas possam realizar transações. Então a moeda ela não pode ser um bem escasso. Né? Muitas vezes isso acontece, sim, já aconteceu no passado, né? Tem economistas que explicam a Grande Depressão por esse prisma, né? de ter pouca moeda no mercado. Tá? Em tempos normais, então como é que o Banco Central ele faz isso? Né? Em tempos normais, ele controla a oferta monetária se baseando principalmente na demanda por moeda. Né? E a demanda está relacionada com o desempenho da economia. Né? Quanto mais aquecida, tem mais transações, mais moeda é necessária. E vice-versa. Então, o Banco Central está sempre equilibrando essa relação. Tá? E quando nós falamos em quantidade de moeda, em emissão de moeda, a gente pensa em papel moeda. Tá? Mas tem um fator importante que também entra, que as pessoas não se dão conta, que é a velocidade de circulação da moeda. Num exemplo assim, daqueles de livro-texto, um exemplo raiz da época do Milton Friedman, né? Se eu gasto R$100 num alfaiate, por exemplo, para consertar um terno, ele pode, depois ele recebe esses R$100, ele pode gastar no açougue, né? Aí o açougueiro pega os R$100 e gasta na padaria. E aí o padeiro vai no dentista, e assim por diante. Então, uma nota, uma cédula, né, ela pode circular rapidamente e cumprir o papel de uma quantidade muito maior de cédulas, certo? Normalmente, isso é dado como constante. Então, assim, o que se diz na teoria econômica? Então, de um lado, tem tudo que é produzido da economia e os seus preços, né? E do outro, tu tem a quantidade de moeda e a velocidade. Se tu aumenta muito a quantidade de moeda, sem que a economia cresça, os preços acabam subindo, né? Então, mas o que aconteceu durante a pandemia é que houve um entesouramento, né? E esse entesouramento ele é um reflexo de quê? Ele representa o quê? Uma redução na circulação de moeda. Então as pessoas estão fazendo menos transações. E tem uma série de motivos para esse entesouramento, né? E para essa emissão a mais. A primeira é que as transações econômicas, né, diminuíram. Né? Então o dinheiro está circulando muito menos. Né? As pessoas aumentaram uma demanda por moeda também, né? Uma que se chama de preferência pela liquidez, por incerteza, né? Não sei o que vai acontecer no futuro, né? Então é quase tipo como um efeito do papel higiênico, né? As pessoas estão estocando dinheiro, né? Como estocaram o papel, porque não sabe o que vai acontecer, se vai faltar, se vai ter, né? Então é algo que é natural de se esperar, né? Cresceu também a economia informal, né? Então tem muita transação sendo feita em dinheiro, né? Também teve um volume gigantesco de transferências do governo, né? Só para ter uma ideia, o auxílio emergencial, esse quando estava no valor de R$600 por pessoa, né? Custou 50 bilhões de reais por mês. Para ter uma noção, o Bolsa Família custa 30 bilhões ao ano. Então, as pessoas isso inclusive surtiu um efeito de aumento de renda para muitas pessoas, autônomos de baixa renda. Saiu um estudo agora essa semana dizendo isso.
né? E boa parte dessas pessoas são não bancarizadas. Então elas não têm acesso a esses meios de transação eletrônicos, não tem cartão de crédito, cartão de débito. Boa parte dos beneficiários do Bolsa Família, eles sacam o dinheiro na hora, né? E levam o dinheiro vivo. Nós temos no Brasil, acho que mais ou menos 45 milhões de pessoas não bancarizadas, né? Ou seja, então todo esse aumento essa emissão de moeda, na verdade, é só para suprir uma demanda que existe, uma demanda que, segundo o Banco Central, está reprimida, né? O que é importante nessa hora é que transações não deixem de acontecer por falta de moeda, né? Então é bem nesse sentido. Então não existe, então respondendo o porquê, né? Eu expliquei primeiro o porquê, mas então não existe esse risco de inflação ou de hiperinflação, até porque esse ano a inflação está acumulada, acho que está em torno de 0,1%, né, no primeiro semestre acumulada. Então realmente não existe, não é um risco iminente. E sobre esse efeito de entesouramento, é possível estimar por quanto tempo ele dura? Olha, eu não arriscaria uma previsão, né? Mas assim, ele certamente é uma reação frente à incerteza, tá? Toda essa recessão, ele em si não chega a ser um problema tão grande quanto a recessão, tá? Esse efeito ele era previsto, né? Os outros países, né, também tiveram um aumento disso, da demanda por moeda, o efeito de entesouramento teve, e coincide com a curva de mortalidade da pandemia em diversos casos, tá? Então, assim, o maior problema é a recessão. Quando a economia retomar, e infelizmente parece que o que indica depende de uma vacina, né, para ela realmente retomar, quando a economia retomar, naturalmente as pessoas devem voltar a transacionar normalmente e deve resolver o problema de entesouramento. E claro, aí o governo pode enxugar esse excesso de moeda. Então isso é uma coisa que é prevista também. Certo. Ô Eduardo, a criação dessa nova cédula, ela não vai na contramão de um movimento que já é amplamente mundial de ampliar as transações por meio digital? De fato, a nota ela facilita transações em dinheiro, né? Isso, nesse sentido, vai contra a tendência mundial. Mas, como comentei, nós estamos longe de termos um bom nível de inclusão bancária. Né? Como eu comentei, tem uma pesquisa do ano passado, 45 milhões de pessoas, né, sem acesso a bancos ou produtos financeiros. Né? Então, eu acho que essa tendência vai ser muito mais no volume de transações. Né? A lógica é digitalizar através da facilidade e acesso aos meios de pagamento digitais do que pela dificuldade do pagamento em espécie. Eu acho que a tendência ela pode se confirmar conseguindo contas, facilitando com que pessoas tenham contas bancárias. Né? A gente viu até como isso se torna um problema. Né? Na hora de pagar o auxílio emergencial, tinha muita gente que não estava nem nos cadastros do governo, né? Que é uma coisa complicada. Né? Na minha opinião, assim, só um comentário à parte, o efeito de uma CPMF pode ser bem mais nocivo à digitalização do que uma cédula de maior valor. Né? Porque as pessoas vão ter um custo de pagar um cartão de crédito, né? De fazer uma transferência eletrônica, enfim, né? Porque vão pagar um imposto em cima disto. Sim. Hoje nós temos 6 cédulas no país e essa de 200 seria a 7ª. Para o cidadão comum, o que muda com a existência de uma nova nota na manipulação do dia a dia? Em relação principalmente ao troco também, né? Eu fiquei perguntando como é que vai se resolver isso, porque dá a impressão de que a circulação também vai demandar de cédulas, né? Sim, acho que é uma questão de hábito, né? Ter o troco, né? Se sentir confortável com tanto dinheiro na carteira, vamos chamar de R$200, tanto dinheiro, mas para boa parte da população né? Isso talvez facilite as pessoas que precisam guardar dinheiro em
casa, embora tenha a questão do problema de segurança e tudo mais, mas... Tá? E elas provavelmente não vão ser usadas também tão rapidamente em transações corriqueiras, né? Porque ainda tem gente que te olha torto quando a gente paga com uma nota de 100, né? Isso ainda acontece, né? Mas é uma questão de hábitos. E o impacto em si, além da questão da facilidade, né, ou melhor, da disponibilidade de moeda para fazer transações, é uma questão de tempo mesmo, de se acostumar com uma cédula nova. Não vai chegar a ter um impacto econômico relevante nesse sentido, eu acho. O Direto ao Ponto fica por aqui. Conteúdos sobre economia e outros assuntos você confere no site e nas redes sociais do Correio do Povo. Este episódio teve a apresentação de Brenda Fernandes e a edição de Alif Alencar. Até amanhã. Tchau!